Boa noite, boa noite, boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde com os nossos tópicos polêmicos de nutrição. Eu e mais os 3 Cavaleiros do Apocalipse, na realidade nós 4 Cavaleiros do Apocalipse, vamos conversar um pouquinho sobre a importância das proteínas, tá? Então vamos aguardar todo mundo entrar para que a gente já possa iniciar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu colocar o meu roteiro aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Meu amigo Felipe Viana já está por aqui. Deixa eu acrescentar aqui, já convidar ele para cá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Doutor Adolfo Duarte. Henrique Fala, Altran. meu amigo Felipe Viana. Boa noite, meu amigo. Tranquilo, Altran? E aí, cara, tudo beleza? Rapaz, saudade de falar com você. Como é que tá? Tudo tranquilo demais. E você? Tudo beleza aqui também, tudo tranquilo. Não é, mas? Tava mandando Deixa eu aqui ver quem é que tá me chamando aqui. Não tá carregando aqui os pedidos. Vai chamando aí que eu vou convidando o povo aqui. Vou mandando. Cara, teu áudio tá cortando. Não sei se é minha internet ou a tua. Pode ser uma das duas. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver. Fala, doutor Adolfo. Meu pai não pôde vir, mandou eu vir no lugar dele. E aí, doutor Adolfo? Eita, danado. Agora chegaram todo mundo. Pronto, estamos aqui. Ô, Marcelão, eu já vou abrir, pessoal, fazendo um agradecimento ao Marcelo, entendeu? Marcelo, obrigado por você não ter mandado a foto, viu? Obrigado. Valeu. Eu acho que o Henrique nem sabe o que é, porque acho que o Henrique já estava ao vivo. Eu acho que eu vou dizer, Adolfo, o que significa isso que você falou. Olha aqui, eu mandei, depois tu escuta o áudio lá, Henrique. Eu mandei um áudio agora às 19h29 no nosso grupo lá interno, dizendo assim: pessoal, eu acabei de chegar em casa, eu tomei um banho, eu estou nu. Eu estou mandando este áudio nu. Eu não vou mandar foto para não assustar ninguém. Mas a gente agradece. Mas às 19h30 eu vou entrar lá. Eu só falei aleluia na hora. Pronto, não mandei a foto, já estou aqui. Doutor Adolfo, que foi que houve com as suas proteínas queratinizadas faciais? Cara, foi o seguinte. O cara tirou você sabe por completo. Como é que foi isso? Não, você sabe quando o cara é pichote, como é que é? Pra mim, ô Henrique. Não, o cara quando é pichote tem esse problema. Às vezes eu vou arrumar a barba de manhã e faço uma leve cagada, né? E aí o que acontece? Ficou um lado mais alto do que o outro, mas ficou de uma forma assintosa, não tinha como passar. É a puberdade, recém tá começando a se acostumar com isso. Aí eu tirei tudo, fiquei sem barba e tal, beleza. Só que ela cresce rápido. Então, assim, eu acho que daqui pra semana que vem já tá parecendo um ser humano. Tipo, o Marcelão, tá bonita a barba dele. Eu peguei pra mim a barba do Adolfo. Tá bonita, tá vendo? Vou na mesma pegada, mas olha, isso aqui não tô mudando de padrão, não. É só temporário, tá? Em breve volta. Muito Falando bem. em proteína. Tá certo. Voltando a ser o homem... voltando a ser homem das cavernas, né? É isso aí, pô. Nós somos fofos a esse nível, né? Show. Exatamente, nós somos muito fofos, né? Nós prometemos aqui os 4 Cavaleiros do Apocalipse que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a importância das proteínas, né? E, na realidade, não, fazer um apanhado geral, porque tem muita coisa boa para a gente conversar sobre proteína, né? Então, o Felipe prometeu que vai falar um pouco mais hoje. Foi, né? prometi. Na verdade, sendo que eu fiquei impactado. Eu não vou falar, eu vou só aprender, eu vou escutar só. Eu e o Marcelo vamos ficar calados hoje, a gente vai ficar quieto, só ouvindo. Mas eu já tive o primeiro susto dessa live com a barba de Adolfo. Eu já tô meio cismado. Alguma coisa mudou aqui. Muito bom. Muito bem. Bom, vamos lá. Então vamos começar falando um pouquinho sobre, já que nós estamos aqui animados, né, e que o assunto promete render bastante, vamos falar um pouquinho sobre
as origens da palavra proteína, porque eu acho que é importante. É assim, a gente fala muito hoje em dia que os carboidratos, 50% tem que ser de carboidrato, a gente aprende, eu vi isso na nutrição, né, na faculdade, o Felipe que se formou agora nesse ano também viu muito isso, né, Felipe, de que tem que ter 50% de carboidrato, 55% de carboidrato. E eu acho super interessante essa questão, porque a gente botou na cabeça, o nutricionista tem na cabeça que a gente tem que ter 50% da nossa dieta de um nutriente que a gente não precisa consumir. Acho incrível. É o que não é essencial, né? É o que não é essencial. Que é exatamente o contrário das proteínas. E é justamente, eu peguei esse gancho exatamente para falar da questão da origem. O nome proteína vem do grego proteus, e proteus significa primeiro, é o primeiro nutriente, é aquele mais importante de todos. E, no entanto, é relegado a segundo plano. Né? Então, já é algo interessante da gente discutir aqui nessa nossa live. Né? Por que a proteína é relegada a segundo plano quando ela é, na sua etimologia, o nutriente mais importante? Doutor Adolfo, você que é um cara filosófico, né? Diga aí para mim, até com esse Coitada da de arte atrás de você. Coitada da filosofia. Olha só. Pô, a sua pergunta é ótima, né, Altran? Até porque, se parar para pensar, a nossa base alimentar ancestral é proteica, né? Exatamente. E aí, de repente, a gente vê esse afastamento dessa alimentação. Eu veria, assim, Altran, isso para mim é um fenômeno muito contemporâneo, no sentido histórico, tá? Ou seja, não é contemporâneo de 40, 50 anos para cá, não. É de 2000 anos para cá. Porque isso veio muito com o processo civilizatório, né? E com a nossa ideia de nos juntar em grupamentos humanos fixos, né? De alguma maneira foi mais fácil cultivar os campos do que criar uma quantidade de animais suficiente para poder manter as pessoas. Uhum. E como não se tinha qualquer tipo de discernimento nesse sentido, comeu e sobreviveu, tá tudo... não havia uma ideia de otimização metabólica, que é o que a gente trabalha hoje. Eu digo que hoje a gente trabalha num processo extremo, né? Nós quatro aqui e o pessoal todo da rebelião e tal. A gente trabalha num nível mais extremo, assim, buscando um extremo de saúde ou um extremo de prevenção, né? Que inclusive nem todos nós conseguem seguir 100%. É muito as ideias, os conceitos que a gente cultiva e traz para os nossos pacientes. Mas eu acredito que foi muito isso. Se a gente for pensar em termos mais recentes, a questão foi mais comercial, né? Aí entram todas aquelas conversas que a gente já sabe. Proteína é mais caro, né? Proteína é mais caro. Proteína é menos escalável, né, Altran? E proteína, até a conservação é mais complicado, se você for comparar com qualquer farináceo aí. Sim. Então, se você pensar em escalar isso até para uma distribuição global, você vai perceber que os grãos e os seus derivados são mais fáceis, né? É mais fácil. Sim. Então, acredito que a gente tenha todas essas influências cretinas no processo, salpicadas com o tempero da ignorância que nos acompanhou por muito tempo. E que hoje não deixa de acompanhar, só ficou um pouquinho menor. Né? Só ficou menor, né? Verdade. Altran, você chegou a comentar uma vez que você tem um amigo aí, eu acho que tem açougue, alguma coisa aí. Ele falou que a margem, você comentou na live nossa, que a margem de lucro da carne é bem menor, né? Sim. É pequena a margem de lucro da carne. Muito menor. Em comparação com grãos, por exemplo. Outro ponto que entra aí fundamental, né? Que a Boa falou. E ainda tem muita a questão coisa. dos subsídios, né? É muita coisa. Acho que se a gente somar tudo, a gente ainda tem a questão aí dos subsídios governamentais para grãos, né? Para cereais, coisa que você não tem para proteína, né? Então, se a gente parar para observar, você vê no supermercado hoje quanto a carne subiu de preço, enquanto o biscoito recheado não subiu tanto. De fato. Na realidade, cara, Altran, é simples. Vou dizer para você. Diga. Não, eu só ia dizer que essa semana agora eu fiz uma atividade educativa no estágio, né? Que, graças a Deus é o último estágio que eu estou fazendo. E foi numa escola, né? Foi numa... Não vejo a hora de terminar esse negócio. Eu avisei a você ano passado.
Você avisou, cara. Você avisou, eu curti com a sua cara e agora você está tripudiando de mim. Tô, mas vai E acabar aí, logo, vai foi acabar uma- logo. Vai acabar. Foi uma atividade educativa numa escola e a gente pegou algumas porcarias, né? Alguns porcaritos, biscoito recheado, refrigerante e tal, e colocamos a quantidade de açúcar nesses ultraprocessados num saco para mostrar para as crianças, né? E eu comprei Legal. biscoito recheado, comprei um iogurte daqueles com fruta, comprei um chocolate, comprei um refrigerante, comprei um suco e um achocolatado. E mais 1 quilo de açúcar. Entendeu? Então é muito barato. Porcaria é barato. Né? Grãos são baratos, açúcar é barato. Mas cara, você para pra pensar, quando isso começou a ser popularizado nos Estados Unidos, bota lá para a década de 40, o objetivo era buscar uma alimentação escalável e barata, Sim, sim. né? O objetivo Então, inicial das diretrizes era matar fome, né? Exato, a orientação de base era boa, não era ruim. A ideia era boa, tá? E seria muito bom se fosse verdadeiro o conceito que se alcançou, né? Essa ideia de você matar a fome. E se você parar para pensar em termos extremos, você vai matar a fome, tá? Você chegar, digamos, num país miserável, onde as pessoas estão morrendo de fome, e você levar Sim, pão para sim. elas, você vai matar a fome? Vai. Né? Não é o ideal, a gente sabe. Mas eu também não vou desconsiderar, vou dizer que isso seja execrável. Não, deixa eu morrer de fome, deixa eu comer as baratas e as formigas. Não, não precisa, né? Então, tudo é uma questão de circunstância, de momento histórico, né? Momento geográfico também. Isso tudo é muito importante. Então, não dá para desconsiderar. O objetivo era bom. Mas a gente cai nisso, né, Altran? Se nós quatro fôssemos investidores capitalistas selvagens, inescrupulosos, a gente ia investir muito mais nosso dinheiro, talvez, numa empresa de beneficiamento de grãos do que numa fazenda de gado. Sem Tá? dúvida. Se pensar em Sem resultado rápido, não tem o que Sem pensar. Verdade. Uma pessoa falou que está tendo um chiado no som e eu realmente verifiquei que tá. Não sou eu, porque eu acabei de desligar meu microfone e não desapareceu. Se vocês quiserem ver. Inclusive, eu queria complementar aqui que eu acho que o Dr. Marcelo caiu. Ah, não, ele acabou de mexer. Ele mexeu rapaz, agora. Eu pensei que ele tinha eu- congelado. Eu tô me Tão programando, eu tô me preparando há uma semana para ficar quieto. Tu não me atrapalha, tá, Altran? Mas, Marcelão, você quieto não presta não, Marcelão. Você tem que Presta não. participar do Não, negócio. eu tô me programando já há muito tempo que eu preciso falar menos. Pelo Eu amor de Deus. protesto. Eu vou desligar o meu microfone para ver se melhora o chiado. Deixa eu ver se é o meu. Mas já passou o chiado. Já passou o chiado. Passou? Passou. Tá. Pronto, agora tá ótimo. Voltou, Não, voltou. Voltou. Mas então não é o meu. Não é o meu talvez também. Felipe Será que é o fecha meu? teu aí, cara. Tira aí. Pode ser. Vê tira aí, o Lipe. fone. Desconecta o fone para ver se muda, Lipe. Eu acho que é o do Felipe. É o do Felipe. Melhorou? Tirou? Não. Aham. Não, Tira aí. desconectou? Tira ele. Desconectou? Pronto. Beleza. Ó. Ô, Era Filipão, ainda. ó. Pô, Filipão nos atrapalhando na live. Eu não acredito. Melhorou? Melhorou, A gente tá. reclamou, Tá show. reclamaram que ele não falava, ele resolveu chiar. Olha pra isso, cara. Falando cara. Não, eu acho que assim, ó, das coisas que a gente comentou, eu vou dar só pitacos, eu não vou ficar falando, hoje eu vou ficar quieto. Mas assim, do que a gente falou aqui, tem uma coisa principal que eu acho que a gente tem que, para trabalhar, a gente está em 2021, a gente está se preparando para botar a casa em ordem a partir de agora, devolver saúde para a população. A gente tem que entender que quando a gente vai falar sobre matar a fome, a gente tem que entender que são interesses diferentes. Assim, realmente, se eu tiver que ter uma ação filantrópica de levar alguma coisa para algum lugar miserável, eu acho que está bem. O que a gente conseguir fazer está ótimo. O problema é que o que a gente está discutindo aqui e os nossos milhares de seguidores, porque somando todos nós, a gente tem centenas de milhares de seguidores, fora os outros colegas e tudo mais. Essas pessoas, elas podem escolher o que vão comer. O problema é que o erro da diluição proteica, do superprocessamento, da inadequação biológica está atingindo pessoas que poderiam ter uma escolha diferente e estão escolhendo errado porque estão sendo mal instruídas.
Esse é o problema. O nosso problema aqui não é acabar com a fome no mundo, porque quem tem que acabar com a fome Sim. no mundo são as políticas sociais. O nosso problema é que a pessoa culta e a pessoa que pode escolher o que vai comer está diluindo proteína porque acredita que proteína faz mal, porque se comer proteína demais vai engordar, vai prejudicar Exato. o diabetes, vai prejudicar os rins. Então, o que a gente está fazendo aqui é separar, não o joio do trigo, porque a gente não mexe com essas coisas. A gente está separando universos onde pessoas que despertaram para uma vida melhor e vão começar a fazer escolhas, estão fazendo escolhas erradas por estarem mal instruídas. Acho que o papel dessa live é oferecer escolhas para quem pode escolher, né? Exato, exatamente, Perfeito. exatamente. E por falar nisso, né, é bom a gente dar uma contextualizada nessa questão das proteínas para o pessoal poder entender o que é que são as proteínas em termos químicos, né, em termos bioquímicos, para que o pessoal possa ter uma certa noção do que é que a gente está falando, porque as proteínas elas compõem um dos universos, das formulações bioquímicas, vamos chamar assim, de maior abundância de formas diferentes, né? Elas são decorrentes diretamente do nosso material genético, né? Elas estão o nível de variabilidade proteica é um negócio assim assustador. Eu tenho proteína que vai desde o cabelo, quer dizer, eu não, vocês, né? Tem proteína que vão desde o cabelo até proteínas como, por exemplo, a enzima que faz a reação que permite que o vagalume acenda o abdômen dele e atrai a fêmea. Então, um negócio assim é incrível o espectro que a gente tem de variabilidade. E mais incrível ainda é quando a gente entende que toda essa variabilidade proteica parte de 20 tijolos básicos, né? Ou seja, parte de 20 constituintes básicos que são os que nós chamamos de aminoácidos, né? Que são estruturas que possuem um grupamento amina, que tem nitrogênio, possui um grupamento carboxila, que é o grupamento ácido, daí o nome aminoácido. E quando você combina esses aminoácidos, você tem os diversos tipos de proteína. O que é que vai variar de uma proteína para outra? O que é que vai variar, por exemplo, da minha hemoglobina para a minha queratina presente na minha pele, presente no cabelo? O que vai variar, ou o meu colágeno presente nos meus ossos? O que vai variar é a sequência desses aminoácidos, vai variar o número desses aminoácidos, e vai variar o tipo desses aminoácidos, né? Então, eu tenho aí uma espécie de E a forma tridimensional, né? Exato. Aí isso vai determinar a forma tridimensional, porque a estrutura primária da proteína, em bioquímica, a estrutura primária é a sequência linear dos aminoácidos, né? Então, você tem A, B, C, D, E, F, G e assim sucessivamente. Essa estrutura, devido às interações que existem entre os aminoácidos e o meio ao redor, que é o meio aquoso, né? Então, aquelas extremidades dos aminoácidos que não se dissolvem em água tendem a se esconder, aquelas partes que se dissolvem em água tendem a se expor, e aí você tem a proteína se enrolando sobre si mesma e tendo a partir daí a sua forma que vai ser ativa bioquimicamente falando, né? E é legal porque até pouco tempo atrás, pouco tempo em escala científica, 20, 30 anos, a gente não sabia, mas existem proteínas especiais dentro da célula que se encarregam de acelerar esse processo de dobradura para que a proteína possa entrar na conformação espacial corretamente, né? Que são as chaperonas. Então isso é muito legal. Você está querendo falar aí? Você está falando uma coisa que eu falo que isso é pornô nerd já, cara. Porque, bicho, quando você pensa que a proteína se dobra, estruturas primária, secundária, terciária, chega à quaternária. Por esse processo de encontro e desencontro, tanto da hidrofilia quanto da lipofilia, quanto também das relações eletromagnéticas, lembrando, pessoal, que a gente está falando de eletromagnetismo físico. Não estou falando de nenhum conceito doido, maconheiro, de coisa de energia doida, não, tá? Nada contra, mas assim, é porque o pessoal mistura as coisas. Quer falar de energia, de coisas esotéricas, é uma coisa. A gente está falando de eletromagnetismo, sabe, do ímã, norte-sul, aquilo ali. Então, assim, cara, isso é muito sensacional, bicho. Para pensar a velocidade que isso acontece. Porque, assim, quantas dobraduras proteicas dessas acontecem, por exemplo, para você simplesmente enxergar as coisas em cores? É tudo em tempo real. Né? Cara, isso é puta merda.
Porque assim, eu gosto de dizer, sabe, Altran, que proteína é tradução da vida, né? Perfeito. Proteína é vida. Então, você não vai ter vida como nós conhecemos sem a presença de proteínas. Ou seja, você não vai ter vida como nós conhecemos sem a presença de aminoácidos que se conectem e que gerem essa estrutura que tem essa dobradura sobre si mesma, que se conecta com a outra, que dobra sobre a próxima e que forma aquela estrutura tridimensional. Cara, isso é, sei lá. Deixa, senão eu vou começar a filosofar aqui. Isso é bonito muito, demais, gente. É bonito, cara. É lindo demais, é lindo demais. E essa forma das proteínas, né? Que garante a função delas. Então, quando você tem uma proteína que não se forma por conta... Aqui, vamos fazer uma punhetagem bioquímica aqui, só uma masturbaçãozinha mental, né? Quando você tem uma sequência dessa de aminoácidos que não está feita da forma correta, por conta de um erro, basta um aminoácido desse, não está na forma correta. Por exemplo, você trocou um aminoácido que tem uma cadeia lateral que se dissolve em água por um aminoácido que não se dissolve em água. Que não dissolve. Basta isso. Né? Como é o caso, por exemplo, da hemoglobina. A hemoglobina, todo mundo sabe, é aquela proteína que transporta o oxigênio no nosso sangue. Né? E a hemoglobina, existe uma doença chamada anemia falciforme. A anemia falciforme é uma troca de um único aminoácido na estrutura de uma das cadeias, tem 2 tipos de cadeia na hemoglobina, uma das cadeias tem um aminoácido trocado. E isso faz com que essa hemoglobina, quando entra em contato com o oxigênio, ela se polimeriza. Eu tenho aí uma estrutura supraquaternária, né? Várias estruturas de hemoglobina se ligam e isso altera a forma do glóbulo vermelho e a pessoa que tem, por exemplo, 2 genes que codificam essa proteína, raramente passa da puberdade porque não consegue sobreviver. Né? Então, quer dizer, um único aminoácido, um único tijolo mata a pessoa, se ele estiver no lugar errado. Isso é fantástico. Né? E quando você pensa que é muito massa isso, né, cara? E quando você pensa que essa pessoa que tem um gene, né? Porque nós temos sempre 2 genes, um que vem do pai e um que vem da mãe. Se a pessoa tiver apenas um gene para anemia falciforme, ela pega menos malária. Ela sucumbe menos à malária porque o plasmódio que é o... Cara, é muito doido isso, bicho. Me diz se Deus não tava fumando um baseado quando criou essa história toda. Ele tava, cara. Eu acho que tava mais para um cachimbo grandão, porque isso é muito louco, cara. Cara, é muito louco, porque aí o que é que acontece? É um negócio divino quando você começa a estudar. O fato dele ter anemia falciforme, que ataca algumas células, faz com que ele não pegue malária, e é exatamente por isso que a anemia falciforme é mais presente lá na África, onde você tem muita malária. Cara, eu vou dizer, meu amigo, é muito, muito legal. Muito isso legal. Isso selecionou grupamentos humanos. Você falou isso é importante. Lá tem mais malária. Por que lá tem mais falcemia? Em parte porque a própria malária selecionou. Estava travada. Tá, não, então pronto. Isso selecionou grupamentos humanos, cara. Para pensar em tese, se o cara tem malária, se o caminho está mais protegido, isso é incrível, sabe? Isso é uma demonstração prática do processo de seleção natural, né? É uma forma até da gente explicar para as pessoas do que seja seleção natural. Você falou uma coisa, Altran, que eu falo lá no curso de exames para o pessoal. Quem define em grande parte o formato da hemácia, do glóbulo vermelho, é a hemoglobina, né? Uhum. Então você vê que uma proteína, porque vamos pensar, pessoal, a hemoglobina, a hemácia é uma, eu vou chamar de célula, eu vou chamar de corpúsculo, porque ela não tem núcleo, né? Então vamos chamar um corpúsculo que para uma proteína, ela é gigantesca. Sim. A proteína é pequenininha, perto do corpúsculo inteiro. Mas, como o próprio Altran falou, essas proteínas estão polimerizadas ali dentro, então eu tenho várias cópias delas. E essa interação eletrônica entre esses elementos que polimerizam vai mudar o formato do corpúsculo todo. Cara, isso é um treco muito, muito, muito louco. Porque assim, você falou da falcemia, mas quantas alterações que a gente tem da hemoglobina? Um monte. Quantas delas alteram o formato da hemácia? Um monte. Então, isso é fantástico, cara. Isso tudo é proteína, viu, pessoal? Tudo é proteína. Então, quer dizer,
como é que eu posso fazer, e aí é a grande pergunta, como é que eu posso fazer, como é que eu posso dizer que um nutriente desse não é importante, né? Então, a gente tem que entender que a proteína, ele é o nutriente mais importante. Tanto é que se eu tirar toda a água do meu corpo, né, eu tenho proteína na maior parte do que sobra, né? Se eu Maurição já evaporar... começou, Mauração já começou a sacanear. Maurição já começou? O Maurício tá querendo começar a comer soja agora? Não, ele até... Ele é sensacional, ele é sensacional. De soy boy, basta o Felipe aqui, tá, Maurício? Por favor, pelo amor de Deus. Fora. Certo, então vamos lá. Vamos trazer isso para dentro da nutrição, né? Pra gente não ficar aqui com muita masturbação e o pessoal entender esse conceito legal. As proteínas, então, esses tijolos que compõem as proteínas, que são os aminoácidos, eles têm alguns deles que nós não conseguimos fabricar, que são o que nós chamamos de aminoácidos essenciais, né? São aqueles que eu preciso obter do ambiente para poder fabricar as minhas próprias proteínas, né? E eu tenho também aqueles aminoácidos que eu consigo fabricar. São os aminoácidos chamados de aminoácidos naturais, né? Então, são aqueles que eu consigo pegar os essenciais, aqueles que eu não fabrico, eu pego eles do ambiente e transformo para fabricar as minhas próprias proteínas. E aí é outro conceito interessante, doutor Adolfo. Eu como queijo para transformar em hemoglobina. Eu como carne para transformar em cabelo. Não, cabelo não. Em queratina. Né? Não está dando certo. Então, eu não quero, né? O meu corpo ele não tem interesse nas proteínas em si que eu estou ingerindo. Ele tem interesse nos aminoácidos que estão nessas proteínas. Então, baseado nisso, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que os aminoácidos que eu estou buscando são aqueles aminoácidos essenciais que eu não consigo fabricar. Se vierem aminoácidos naturais junto, isso é muito interessante porque eu trabalho com lei da economia máxima. Se eu já estou comendo, eu não preciso me preocupar em fabricar. Mas aí surge um outro conceito, que é o chamado conceito dos aminoácidos indispensáveis. E o que são esses aminoácidos indispensáveis? São aqueles que eu consigo fabricar, mas eu não consigo fabricar em quantidade suficiente. Então, eu acabo precisando receber também da alimentação. Então, na prática, para o pessoal entender, quando eu como carne, eu não estou interessado na carne. Tá? No nível macro, eu posso até estar interessado no sabor, essa coisa toda. Mas quando eu como carne, eu estou interessado no produto da digestão dessa carne, que são os aminoácidos que eu vou absorver. Perfeito. Marcelão, fala alguma coisa. O pessoal está em dócil aqui, agoniado já. Tu não está falando. Eu estou concentradíssimo hoje para conseguir me controlar. Não, realmente acho que essa é a principal parte que a gente tem que falar, né, Altran? Que existe uma necessidade para a manutenção da vida e da homeostase, do equilíbrio, que é isso que a gente estava falando de maneira mais técnica antes, dizendo que existe um equilíbrio muito sensível da quantidade, da organização, da estrutura e da função das proteínas, e que a nossa saúde depende desse equilíbrio. E esse equilíbrio depende de alguns aminoácidos que a gente não consegue produzir ou que produz numa quantidade que é insuficiente para a manutenção da vida. E que a gente precisa, portanto, buscar no ambiente esses aminoácidos, não essas proteínas. Isso é importante porque nenhuma das nossas proteínas do nosso corpo, a maior parte dele é proteína, mas nenhuma das nossas proteínas a gente buscou diretamente do ambiente. A gente pega aquele bloco de Lego, desmancha aquele Lego em pecinhas únicas ou em pecinhas duplas, absorve, metaboliza e reconstrói proteínas conforme a nossa necessidade. Então, existe um equilíbrio entre a oferta e a aquisição de proteínas no ambiente para nos fornecer matéria-prima e um equilíbrio interno de reconstruir isso às nossas necessidades. E a maior parte das alterações que a gente pode ter no que diz respeito a alterações da homeostase ligada à proteína é pela baixa ingestão de aminoácidos essenciais. E voltando lá ao que a gente estava falando no começo da live, eu acho que muito assim disso que as pessoas atuais estão errando no que diz respeito a conseguir adquirir, então, esses aminoácidos essenciais e não essenciais em quantidade suficiente, é essa tendência cultural que se criou nas últimas 4 décadas de que que é feio ou errado ou ruim consumir proteínas de alimentos de origem animal.
porque quando a gente fala em proteínas onde existe todo um contexto de adequação, um contexto de adequação biológica, no fato no que diz respeito à digestibilidade, a capacidade de digerir, absorver e metabolizar, mas também a adequação de quanto de energia vai vir junto com essa proteína adquirida no ambiente, mais a quantidade de micronutrientes associados, vitaminas e minerais, não tem como comparar proteína de origem animal com proteína de origem vegetal. A gente só conseguiria fazer essa comparação quando a gente pensar só e exclusivamente no aminoácido, mas não pensar na interação do ser vivo, do indivíduo com o ambiente. Porque a interação do indivíduo com o ambiente leva em consideração esses outros aspectos de adequação biológica, de nível de processamento, de quanto de outros nutrientes vem junto com os aminoácidos. Então, proteína para humanos, de maneira que respeite todo esse contexto biológico, são alimentos de origem animal, carnes, ovos, vísceras, principalmente. Podendo ser somado a outras fontes de proteína. E por que, o que está acontecendo com a população que pode escolher? Hoje em dia eu pergunto no consultório para uma paciente o que ela acha que é uma boa fonte de proteína, e isso aconteceu agora, e ela diz assim, brócolis é uma boa fonte de proteína. E daí, entende assim, então a gente atende e trabalha com pessoas com um nível cultural e social que poderia ter uma escolha melhor, mas foi sendo induzida a escolhas inadequadas por falta de conhecimento. Então, tem que ficar claro para nós, somando o que a gente falou até agora, a gente precisa de um aporte proteico como sendo a base da nossa alimentação. A nossa vida depende de um aporte proteico adequado. Quando a gente entende o conceito de adequação biológica e ecologia nutricional, e a gente entende que as proteínas de origem animal trazem consigo vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, bom, então o lastro da nossa alimentação deve vir de proteínas de origem animal, acompanhados de vegetais de baixa amida, etc. Quando a gente não tem esse mínimo de conhecimento, a gente começa a jogar só com proporções, números, pesos, que é o que ensinam para vocês lá na faculdade de vocês, para tentar fazer essas contas bater sem levar em consideração o aspecto biológico, a gente baixa a guarda para tomar decisões inadequadas, de buscar aminoácido de qualquer fonte, de tentar bater uma meta, independente da adequação como um todo. Então, precisa ficar claro para quem está nos assistindo agora, que sim, as proteínas são a origem e a base da nossa vida. A gente depende de proteínas vindas da alimentação e o contexto alimentar que supre as nossas necessidades, como a gente vai tratar mais adiante nessa live, é a base proteica de uma alimentação com proteínas vindas de alimentos de origem animal. Sensacional, cara. Exatamente. Sensacional. Perfeito. Quando ele tem que falar, porque quando ele fala, né? Estou dizendo, mas eu quero fazer um comentário sobre o que o Marcelão falou, que tem uma coisa muito importante aí, e que eu escrevi sobre isso hoje, tá? Eu escrevi hoje sobre a simplificação imbecilizante, né? Então, o que é isso? Quando a gente vai fazer divulgação científica, e nós 4 fazemos, a gente precisa, muitas vezes, simplificar os conteúdos, né? E isso é importante, porque muitas vezes a pessoa que está consumindo o nosso conteúdo, ela não é necessariamente um colega, então eu preciso trazer aquilo para uma forma que qualquer pessoa possa ter compreensão. Só que aí é que entra o problema da simplificação imbecilizante. Se eu simplificar demais e não for muito cuidadoso, eu posso tornar a informação errada. Sim. E isso acontece tanto sem querer, quanto de propósito. Exatamente. Porque há ganhos nesse processo. Então, por exemplo, a noção de que existe uma necessidade proteica diária, pura e simples. Como o Marcelo falou, não dá os detalhes das relações entre esses nutrientes macro e micro e todas as partes, ou o simples fato de perceber, como a Altran falou desde a introdução, que nosso corpo não busca proteínas, ele busca aminoácidos. Exato. Só essa simplificação já estragou todo o entendimento do processo, levando pessoas inteligentes, elas não são pouco inteligentes, mas elas estão mal informadas, a acreditar que podem, por exemplo, bater a cota proteica com proteínas de origem vegetal. O que responde à pergunta do Maurição. Dá para viver bem só com proteína de origem vegetal? Eu não acredito que dê. Tá? Verdade.
Eu não acredito que dê. Por quê? Mas é isso que eu falo. Como essas informações elas estão truncadas, intencionalmente ou não, você acaba imbecilizando o conteúdo pela simplificação. Fala, Marcelão. Eu vou me segurar, eu prometo que eu vou me segurar. Segura não, porra, vala! Eu acho que assim, ó, Adolfo, acho que assim, ó. Eu acho que no nível que a gente tem de conhecimento médico hoje, técnico nutricional, de nosso grau industrial e tecnológico, eu acho que a resposta para essa pergunta assim, ó, é possível viver de proteínas de origem vegetal? Eu diria assim, ó, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. De maneira espontânea e natural, não, jamais. Jamais. Se eu pegar qualquer um que está assistindo essa live, e qualquer um de nós, e simplesmente deixar em regime de vida livre e ofertar proteínas naturais de processamento mínimo de alimentos de origem animal, eu posso garantir, vai dar certo em 100% das vezes. Porque Perfeito. O contexto biológico da exposição do indivíduo humano à possibilidade ou à disponibilidade de proteínas de origem animal corrige por si só as próprias deficiências, as próprias carências. Uhum. Somente a sensação de fome, de saciedade, de necessidade por buscar mais, corrige por si só a quantidade de aminoácidos que a gente precisa, na forma com que a gente precisa, com a quantidade energética que a gente precisa e os micronutrientes que a gente precisa. É possível viver somente de origem vegetal? É possível viver de jeito que as pessoas nem imaginam. É possível viver numa cápsula no Japão e trocar o dia pela noite e suplementar a vitamina D pro resto da vida. Mas a vida vai ser horrível. Quando a gente entende realidade biológica, a gente entende assim, ó, todas essas regras que nos ensinam a seguir para tornar a vida possível, elas poderiam ser esquecidas se a gente entendesse só o que o próprio corpo precisa realmente. Quando a gente entende o que o corpo precisa, a gente não precisa mais criar adaptações, suplementações específicas para tornar a vida possível, ou graus específicos de industrialização, escolhendo, não, eu preciso juntar a proteína de ervilha com a proteína de soja, com a proteína não sei o que. Agora eu errei, agora eu preciso suplementar com proteína animal de processamento mínimo, em regime de livre demanda. A gente pode pegar todos os conceitos da nutrição e botar todos fora. Porque a saúde e o controle natural do peso vai se dar por mecanismos naturais. Então, é possível viver de proteína vegetal, é possível viver das maneiras mais loucas do mundo, mas isso não condiz com a realidade humana de busca da saúde por mecanismos próprios. Você está comparando, Marcelão, dois conceitos importantes. Você está comparando sobrevivência com viver, né? Claro, a gente pode fazer experimentos absurdos de fazer uma pessoa ficar viva. Eu como cirurgião, assim, eu sou um ex-cirurgião, né? Eu sou um cirurgião aposentado. Mas como ex-cirurgião, eu digo, olha, a gente consegue fazer com o corpo humano coisas incríveis. A gente tira um pedaço daqui, bota um pedaço de lá, tira a pele daqui, bota de lá, a gente troca órgão de lugar, faz um transplante de rim, bota um rim na pelve. A gente faz coisas incríveis acontecer. Agora, nada isso tem a ver com o funcionamento normal de uma pessoa que tenha, por exemplo, ó, qual é a nossa dificuldade hoje? Qual é a minha dificuldade, Marcelo? Qual é a nossa dificuldade de manter o nosso peso ao longo de décadas? A dificuldade é zero, porque a gente entrega o controle do peso para variáveis naturais que se complementam. Sim. Então, às vezes a gente come mais, às vezes a gente come menos, às vezes faz mais exercício, às vezes faz menos exercício, às vezes a gente dorme bem, a gente dorme mal, só que não desenvolve doenças relacionadas a distúrbios nutricionais, porque a gente segue outras linhas que não bater metas, especificamente números que não têm uma correlação biológica. Exatamente, exatamente. Isso que você falou, Marcelo, é extremamente importante do pessoal entender, porque a gente vive uma era do nutricionismo, né? Você falou que a pessoa, você perguntou para um paciente sua qual era uma boa fonte de proteína e ela falou brócolis, né? E quando a pessoa quando eu vejo isso aí, quando eu vejo infográficos na internet dizendo que carne tem menos proteína do que brócolis, né? Infográficos em sites veganos. É uma coisa oligofrênica, né? É oligofrênico. Proteína. Cara, é de uma insanidade. Sabe? Assim, a faculdade de nutrição ela tem muita loucura. Simplificação imbecilizante. Exato. A faculdade de nutrição tem muita loucura, né? Eu escutei professor dizendo que beterraba era fonte de ferro. Eu também. Mas, cara,
você dizer Prego que também é brócolis fonte tem... de ferro, parafuso Pois também. é, exatamente. Eu vou ficar quieto, eu vou ficar exatamente. quieto. Vai roer uma lata. É exatamente aí onde eu quero chegar. É onde vem essa questão do nutricionismo. Tá entendendo? Vem exatamente desse ponto aí. A gente pegou o alimento, a gente aprendeu a dividir esses alimentos nos seus constituintes básicos e a gente passou a acreditar que porque o vegetal XYZ lá tem os determinados nutrientes, basta a gente comer que esses nutrientes vão ser incorporados na nossa estrutura física. E isso não é verdade. Né? Eu preciso que esse alimento ele passe por processos bioquímicos, passe por digestão, seja absorvido, seja metabolizado, para que eu possa, porventura, utilizar. Então, quando você pensa numa pessoa que diz que brócolis tem tanta proteína quanto a carne, ou é uma boa fonte de proteína, essa pessoa não faz a mínima ideia de que do brócolis, 80%, 90% do que está ali dentro é água. Água. Não é proteína, não é nada, é água. E tem mais uns 8% de fibra. Então, o que sobra para o cara dizer que tem alguma proteína deve ser uns 2%, 1%, tá entendendo? Então, cara, é muito louco isso. É muito louco o nível de desinformação que a gente tem que lidar hoje, né? Não, fora o tranque, tem aquele lance que a gente já falou aqui várias vezes, né? Para você conseguir aproveitar os nutrientes presentes no vegetal, você tem que ter um processo digestivo que nós não temos. Exatamente. Simples assim. Um animal conversor, os herbívoros, para ele conseguir fazer isso, tem uma série de especializações que nós não temos. Exatamente. Então vamos combinar? Não, Dolfo, mas aí cozinhando o vegetal você vai conseguir ultrapassar parte desse limite. Ah, vai, tá bom, e você vai detonar os micronutrientes que você queria. Então, cadê a vantagem? Cai na coisa também, de novo, da proteína e especialização e necessidade. O Marcelão estava falando um negócio aí, que é legal, eu gostei que ele falou, porque a gente fala as coisas acaba sendo provocativo sem querer. Eu vou misturar a proteína da ervilha com a proteína da soja com a proteína do arroz. Quantos suplementos vocês têm recebido, visita, falando disso? Não, a minha proteína é vegan, mas ela é boa porque nós consertamos o aminograma usando várias fontes diferentes para chegar no aminograma ideal. Olha a Poxa, gambiarra fosse... que tem que ser. Porra, gambiarra. Ô, Felipe, você falou a melhor palavra. Porque eu fico pensando, se a gente está buscando alimentos de processamento mínimo, eu vou topar um produto de base proteica que precisou pegar os vegetais, virar do avesso, para conseguir transformar num treco que se aproximasse e com detalhe, o gosto é ruim para desgraça. Oxi. Então, putz, é ruim, né? Não dá. Então, de fato, a gente tem que entender, pessoal, isso eu falo para o pessoal que está assistindo a gente, existem realidades dentro da biologia, existe um termo que o Marcelão usa muito, que eu gosto muito, que é ecologia nutricional, existem coisas que elas são como elas são. É como quando eu falo que tem Vamos tempos falar um pouquinho que... sobre ecologia nutricional, vamos aproveitar. Vamos, mas sabe, só para concluir esse raciocínio, Altran, coisas que são como elas são e tempos que são esses tempos porque eles são esses tempos. Você fala, você vê, eu vejo muita gente querer argumentar que proteína de carne vermelha não é tão bom porque demora digerindo. Aí eu falo, não demora digerindo. Não, demora sim, Dolfo, porque se for um peixe vai demorar menos. Eu falo, não, a carne vermelha demora o tempo da carne vermelha, o peixe demora o tempo do peixe. Boa resposta. E tá tudo bem. Né? Não é? E é isso. Essa conversa, Adolfo, eu estava aqui me segurando para ver se eu falava ou não falava, mas essa conversa, ela tá me lembrando um post do Altran, que eu acho que faz um ano, Altran, eu acho que faz um ano. Cara, tu fez um post que assim, ó, tem tudo a ver com o que a gente está falando, assim. Vai chegar uma hora que a gente não vai saber mais, assim, a gente não vai saber mais comer, não vai saber respirar, não vai saber caminhar, e vai ter que ter alguém para nos ensinar a fazer sexo. Eu me lembro que tu fez um post que era um casal, assim, e dizia assim, não, ninguém precisa me ensinar a fazer sexo, porque isso é uma coisa que acontece, né? Mas aí já existem vários educadores e educadoras por aí, Marcelão. Essa profissão já existe. Com a alimentação, começa esse negócio assim, ó, tem que fazer aqueles rios, assim, que o Shawn Baker faz, que fica olhando, assim, o cara... Assim, então por que vocês estão fazendo isso, esse pozinho aqui? Não, vocês estão fazendo o pozinho de ervilha, vocês
vocês estão fazendo pozinho de soja, vocês estão fazendo pozinho de feijão. Não, por quê? Mas aqui tem um ovo. Tem um ovo, olha aqui, ó. Isso aqui é um prazer, isso aqui é um ovo. Isso aqui é um queijo. Isso aqui é um queijo. Isso aqui é um peixe. Não quer comer animais superiores, não quer comer mamíferos, coisa e tal. Tá. Então come ovo, come peixe e come lácteos integrais. Pronto. E vegetais. Uma dieta ovo, pisci, lácteo, vegetariana. Tá bom, já tá bom. Mas assim, não fica querendo misturar pozinhos para fazer proporções. Marcelo, registra esse nome correndo. Registra esse nome correndo. Come comida. Quando eu atendo um paciente de primeira consulta, hoje eu fiz isso. Depois de explicar tudo que precisa explicar, eu começo assim, ó, vamos aprender então o que tem que botar em prática. O número 1 é assim: comer comida sempre. E a pessoa ri, eu como comida sempre. Não. Tu praticamente nunca comeu comida na tua vida. Porque se tu pegar a quantidade de... E aí eu usei essa palavra, eu usei essa frase hoje no consultório. Se tu pegar tudo que tu comeu de proteína na vida e todo o resto, seja lá o que for o resto pode ser salada, o resto pode ser wafer, pode ser pão, pode ser margarina, não interessa. Pega o que tu comeu de proteína e o que tu comeu do resto, tu quase não comeu proteína. Tu tá aqui agora com diabetes, a tua tireoide não funciona, os teus ovários não conseguem produzir estrogênio, tu tá com obesidade, síndrome metabólica grave, entre outras inadequações biológicas, porque tu comeu o mundo e um pouquinho de proteína. Então, na tua vida, tu praticamente não comeu comida. Número 1, comer comida sempre. Aí depois eu continuo assim. Porque as pessoas estão começando a desaprender, literalmente desaprender o básico do que é preciso para a gente poder viver. E eu ensinei ela hoje que a gente deveria inverter essa balança agora. Bom, agora, justamente com as palavras do Altran, assim, agora, proteína primeiro. Porque a gente precisa, assim, tu diluiu tanto proteína ao longo da tua vida, a gente precisa concentrar essa proteína. Tu precisa de mais proteína. Tu precisa da proteína que tu precisaria, como uma pessoa humana normal, e tu precisa um pouco mais de proteína. Quanto tu pode comer de proteína? E aqui a gente vai entrar numa seara importante, assim. Quanto tu pode comer de proteína? Quanto tu quiser e mais 6 ovos. Quanto tu conseguir comer. Assim, ó, come o quanto tu conseguir. Come o quanto tu conseguir comer. E aí quando tu bater isso, assim, que tu já não aguenta mais, tu ainda precisa comer mais 6 ovos. Porque tu vai ficar devendo ainda. Por quê? Porque eu não dei para ela a albumina, eu não dei para ela o whey protein, eu não dei para ela nenhum substituto. Eu disse assim, coma comida sempre. E quem come comida e baseia a saciedade na ingestão de proteína, come pouco. Porque não tem como comer muito. Isso vem da ecologia nutricional. Perfeito, perfeito. Exato. Você não consegue comer. Eu estava conversando com um cliente agora e ele estava dizendo, Henrique, eu não consigo bater minha meta de proteína. Claro que não. Comida, não consegue, cara. Não consegue. Cara, assim, ó, eu tô numa fase... Ela sacia. Eu tô numa fase assim, ó, eu mudei um pouco como eu ensino assim meus alunos, meus pacientes, eu vivo numa linha de base, onde eu me alimento bem, em regime de livre demanda, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, caminho bastante, faço umas flexões em casa, coisa e tal. E daí eu ensino os pacientes, e quem está nos assistindo já pode aprender também esse truque, que é criar períodos de intervenção, assim, onde a gente foca mais, busca um resultado e coisa e tal. Então eu estou numa outra fase agora, um período de intervenção, estou ganhando peso, estou fazendo musculação mais pesada, então eu estava com 68 quilos, eu estou com 72, quase 73 quilos. Só que eu tentei... Eu tentei, não. Só que para subir proteína, eu desisti. Eu comecei tentando assim, ó, tudo que eu consigo, mais ovos. Tudo que eu consigo, mais ovos. Se for ali na minha cozinha agora, tem 2 potes de whey protein, porque é o único jeito de conseguir aumentar a proteína além da saciedade é com proteína processada. Tu pega o whey protein, tu consegue subir para 3 gramas de proteína por quilo de peso, talvez até mais. Com ovos, tu não vai fazer isso. Eu vou. Não por 3 meses. Tu vai fazer por uma semana. Vai fazer por 3 meses, não vai fazer. Então, eu precisei usar a nossa live de hoje e essa parte específica, assim, de que as proteínas naturais, de processamento mínimo, de alimentos de origem animal, têm um feedback negativo, ofertam aminoácidos junto com nutrientes que controlam a fome, a saciedade, de modo a limitar
de maneira automática o seu consumo. E eu não posso limitar, porque eu quero anabolizar, eu quero crescer. Eu tive que usar um artifício, eu tive que processar a proteína para poder comer mais. Só que se a gente pega esse conceito e leva para os farináceos, e leva para o açúcar, e leva para as gorduras processadas, a gente percebe como que as pessoas adoeceram tanto. Exato, exatamente. Exatamente. Você, na medida que você processa, né, que você pega, por exemplo, o soro do leite, que não tem um sabor agradável, e você transforma num trocinho gostosinho, docinho, que você dissolve na água. Cara, coisa mais fácil. Eu dissolvo no creme de leite. Eu vou dizer que eu misturo com uma colher de nata, Adolfo. Eu pego uma colher de nata. Então, faz a mousse, né? Eu faço eu compro o creme de leite mais grossinho que eu consigo aqui, que deve dar uns 20% só de gordura, não é do melhor, mas é o que eu consigo. Aí eu jogo a whey dentro dele, misturo e, cara, vamos combinar? O negócio fica sacanagem. É claro que assim, esse conceito eu acabo usando, às vezes, nos pacientes, que, olha, isso é assim, a fundamentação médica dessa coisa é uma coisa interessante, porque eventualmente a gente precisa que a pessoa consuma mais proteína, mas ela, literalmente ela não consegue consumir mais proteína de carnes e ovos, porque isso é muito saciante. Então, eventualmente, eu preciso, nesta fase, eu preciso que tu aumente a tua ingestão proteica. Mas doutor, eu não consigo. Bom, então nós vamos, de repente, escolher então, um suplemento para poder te ajudar. Por quê? Porque tu precisa alterar esse ambiente metabólico que está doente. Então, outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, eu nem me lembro se está no nosso cronograma, o Henrique. Mas, não, assim, você falou, tá no cronograma, rapaz. Tá, beleza. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração e entender é que, assim, uma coisa é fisiologia e outra coisa é patologia. Eu acho que muito do que veio assim do medo da proteína veio por ver coisas que acontecem na patologia e transferir essa informação para a fisiologia. Então isso vem a ser o medo da proteína para quem tem insuficiência renal, a questão de quem precisa fazer hemodiálise, precisar de um balanço proteico específico e tudo mais, levar à conclusão, e a medicina ela é cheia de conclusões óbvias. Como é que é a expressão, Adolfo? A idiotice, como é que é? Eu falo de simplificação imbecilizante. Isso. A medicina ela é tomada de simplificações imbecilizantes. Porque a pessoa pensa, não, o paciente nefropata que faz hemodiálise, ele precisa ter um controle muito rígido da proteína. Então, provavelmente, a proteína é um fator causal de doença renal. Então, a gente tem que comer menos proteína para não lesar os rins. E essa é uma coisa que mistura patologia com fisiologia e acaba atrapalhando. Perfeito. Nos rins normais de uma pessoa normal, a ingestão proteica ela é autolimitada e ela não causa a doença renal. Exato. A doença renal é multifatorial, de várias causas, mas a gente tem que encarar hoje o doente renal atual é o doente de síndrome metabólica, o doente hipertenso crônico, que tem diabetes. Ele está glicado, oxidado, inflamado. Está glicado, oxidado. E não foi por conta da proteína, porque quem glicou e quem inflamou foram os ultraprocessados, principalmente os carboidratos. Mas é isso, sabe, Marcelo? Esse ponto que você está tocando é um ponto muito importante, eu acho que vale a pena a gente frisar, que é, eu analiso uma situação de uma pessoa que tem uma patologia e se aquela patologia, no caso da patologia renal, exige um cuidado específico com a proteína, eu não sei de onde é que vem essa conclusão lógica. Eu não consigo entender onde é a lógica que funciona na cabeça da pessoa que pensa isso, tá? Mas se o cara doente não pode comer proteína, então o cara normal também não pode. Para evitar a doença, para evitar a doença. Então, imagina, né? Não é? Não tem. Não. Dá para piorar. Porque repara, você vê no próprio paciente nefropata, tá? O paciente nefropata vai ter uma perda proteica na urina porque o rim dele está ferrado. Sim. Isso não significa que a proteína está fazendo mal ao rim dele. O fato do cara mijar proteína porque ele tem um rim ferrado vai piorar ele em quê? Então, assim, na verdade, até a ideia de que a gente tenha necessariamente que restringir o consumo proteico para o paciente nefropata, eu questiono. Vai depender da nefropatia, né? Sim. Vai depender da nefropatia. Então, assim, é o que eu falo da questão da simplificação. Esse raciocínio, né? da restrição proteica no paciente nefropata que tem proteinúria aumentada é o mesmo raciocínio imbecilizante da gordura no fígado, a pessoa não comer gordura. É o mesmo tipo de raciocínio.
Exato. Oh, Jesus, Maria José, isso mesmo, Marcelo. São alças bioquímicas completamente independentes, mas que a visão simplista, assim, a simplificação imbecilizante, acaba levando a essa decisão. E tem uma outra coisa que tem a ver assim, com saúde e doença. Esses dias eu vi uma influenciadora falando assim, alguns motivos, aquelas coisas assim que nós nunca faremos, eu acho, né? Eu falo por mim. Aquela coisa de fazer um reels apontando assim, ó. Eu quero ver ainda o Henrique fazendo assim. Eu quero ver o Henrique fazendo assim, ó. E aí o Felipe faz aqui assim, ó. Eu quero. Marcelo, a chance é zero. Não, teve um que eu vi dos caras que fazem um negócio de dancinha, que faz assim. Isso, não. Fazendo as só de sacanagem. Só de sacanagem, quando a gente tiver os 4 juntos, a gente vai fazer um só de sacanagem. Mas assim, ó, mas só pra... Aí eu vi uma influenciadora fazendo um desses, assim, de apontar, pai, daqui, ali. E aí disse, olha só, fatores que podem estar te impedindo de ganhar músculos. E aí, um desses fatores que ela apontou, que assim, dançando, que eu até demorei a prestar atenção no que ela estava apontando, era comer proteína demais. Comer proteína demais poderia ser um fator que estivesse prejudicando o ganho de músculos. Então a gente tem que cuidar. Tem uma coisa que eu falo para os meus seguidores, mas eu considero que os nossos seguidores todos aqui são todos como se fossem nossos seguidores, assim. Somos todos uma grande família, assim, como eu brinco, de humanos do lado de cá. A gente precisa pegar assim, ó, direcionar a intenção e purificar as informações. A gente tem que mas a fulana lá falou tal coisa. Então tu escolhe para que lado tu vai, porque senão tu vai ficar perdido. E a pior coisa que tem para conseguir resultado na vida, conseguir emagrecer, ter saúde, é a gente ficar como buscadores de borboleta, buscando informações que são conflitantes, assim, que não tem interação. Já definir para que lado a gente vai. Não existe proteína demais em humanos saudáveis normais que se alimentam de comida natural de processamento mínimo. A gente tem que repetir eternamente. Não existe proteína demais. Eu cheguei a gravar um videozinho, botar no Instagram um dia desses, porque assim, cuidado para não comer proteína demais, porque pode atrapalhar o seu emagrecimento. Isso foi uma onda que ficou há uns 2 meses. Eu não sei se ainda está a onda, porque eu tenho evitado olhar agora redes sociais, eu dei uma diminuída, porque eu estava estressado já. O fator limitante do emagrecimento é a ingestão proteica. A ingestão proteica limita o emagrecimento. Se a pessoa come pouca proteína, ela não vai conseguir emagrecer. E a pessoa só vai conseguir comer proteína demais quando ela processar a proteína. Não existe proteína demais de carnes, peixes, frutos do mar, ovos, vísceras. Então, se a gente está falando de proteína demais, a gente está falando de whey protein, albumina e substitutos proteicos. Se a gente está falando disso, bom, então a gente não está respeitando a fisiologia, então é outro universo. Se a gente está falando do universo natural, no universo assim, de saúde, de alimentação natural, de processamento mínimo, essa discussão ela não existe, essa discussão ela é oligofrênica, porque comendo ovo e bife não existe proteína demais. Então, só para que fique claro, só para fazer um fechamento para a gente poder ir adiante. Para humanos, a espécie humana, nós somos onívoros. A gente come tudo que existe para ser comido, alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, na dependência da adequação biológica, de ser adequado para o consumo humano, e do processamento mínimo para que se mantenha a estrutura celular e o impacto metabólico seja adequado. Nesse contexto, o lastro proteico da alimentação humana deve vir de alimentos de origem animal, por conta tanto da presença de aminoácidos essenciais, quanto dos outros nutrientes essenciais, como ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. Quando a gente come comida natural de processamento mínimo, o apetite, a fome e a saciedade regulam a ingestão proteica. Não existe proteína demais. A proteína é o fator limitante do emagrecimento. Busca a saciedade a partir das proteínas. E se tu vai tentar ganhar músculo, come toda a proteína que tu consegue e mais 6 ovos. Então, agora só quem vai falar é o Felipe. Não, eu não vou falar mais. Agora eu parei. Não, agora só que vai falar o Felipe. Tem que mostrar o muque, Felipe, viu? Tem que mostrar o muque, os meninos. Não, o Felipe tá bombando também, que eu sei. Felipe botou uma fotinho hoje ali no... Fotinho clássica de profissional bem-sucedido. Fotinho clássica de profissional bem-sucedido. É o quê? De braço cruzado assim? É assim, ó. Com o celular assim no
elevador, no espelho do elevador. Mas É foto peraí. clássica de profissional bem-sucedido. É. Ave Maria. Eu expliquei aqui o que foi. Ele fez aquele curso Como Tirar Fotos para Parecer um Profissional Extremamente Bem-Sucedido na internet. Isso aí, hoje É, isso aí. Compre meu DVD. Mas Marcelão, Marcelo. isso é fantástico isso aí. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse conceito de diluição proteica. Felipe, por favor, fala um pouquinho pra gente sobre diluição proteica. Eu ia só complementar o que o Marcelo falou, que ele botou essa regra aí é muito boa dele. Coma tudo que você quiser, mais 6 ovos. Eu falo muito isso para quem eu tô atendendo, entendeu, Tran? Que há essa preocupação com o consumo de proteína. Rapaz, dá para comer esse bocado de proteína. Vale ressaltar aqui que a proteína é o macronutriente que mais atrai a gente. Desde pequeno. Você pode ver uma criança, ele pega uma coxinha de frango, fica ali mordendo, chupando. É difícil pegar um brócolis e fazer isso, entendeu? Se a gente obedecer esse processo evolutivo nosso aí, a gente sempre vai atrás de proteína. E uma parte dela, eu acho mais ou menos 25% do que você come, já vira ali, você já gasta ali só para metabolizar aquilo ali. Então não tem para que ter essa preocupação toda com o consumo de proteína. É como o Marcelo falou, é quase impossível você consumir proteína demais sem processar, entendeu? Mas é uma coisa que... Pode falar. Só para encerrar. Mas é que assim, ó. Eu tentei. Não, é assim, ó. É porque o que acontece, ó? Eu fico sempre botando, vocês já viram, assim, vocês viram meus seguidores botando assim, hashtag humanos, porque eu fico sempre lembrando, assim, nós somos humanos, nós não somos máquinas, nós somos humanos. E eu ensino eles assim, ó. Pode comer quando quiser mais 6 ovos. Por quê? Porque o dia, Altran, Adolfo, Felipe, o dia não interessa. A semana não interessa. O que interessa é o contexto, é o calendário. A mulher vai ficar na TPM, ela vai querer mais doce, vai ter vezes que a pessoa vai fazer mais exercício, vai ter dias que ela vai dormir mal. No contexto, se a gente disser assim, ó, come toda a proteína, não come bobagem, come comida sempre. Come toda a proteína que tu quiser e mais 6 ovos. E a gente se afasta e fica de braço cruzado e deixa. Mas não deixa no dia. Não pega aquela pessoa do dia ali que fica anotando no Fat Secret. Não. Eu quero o semestre. Eu quero somar 180 dias e dividir por 180. E ver qual foi a proteica. Não do dia no Fat Secret. Da vida real. Da vida real. Da pessoa que levanta, que vai trabalhar, que às vezes tem mais tempo, tem menos tempo. Eu não quero o Fat Secret do dia. Eu quero do semestre. Me mostra o Fat Secret do semestre. Porque do semestre tudo se resolve. No semestre tudo se resolve. Quando a gente fala sobre ecologia nutricional, e a ecologia nutricional, só para dar então assim uma mini ideia, é a interação entre o indivíduo, a espécie e o meio. Entre o que o meio, o ambiente oferta de alimento para aquela espécie. Existe uma relação de adequação biológica. Por exemplo, um exemplo clássico de ecologia nutricional é vamos dizer assim, uma área de uma savana africana onde existe uma população X de leões, uma população X de hienas, uma população X, etc., da cadeia alimentar, onde existe um equilíbrio do número de indivíduos, de massa que esses indivíduos têm e de interação, de preda entre os nichos da cadeia alimentar. Bom, nós somos humanos, nós somos animais também. E o nosso corpo, dentro dessa realidade moderna, fica tentando ler essas informações ambientais de interação entre o ambiente e o que existe para a gente comer. No momento em que tu cria um padrão, comer comida sempre, comer comida natural de processamento mínimo, buscar saciedade de proteínas, de alimentos de origem animal, carnes, ovos, saladas verdes, hortaliças. Deixa essa pessoa comer. Deixa ela comer. Larga ela na vida. Deixa ela comer. Vai comer. Deixa ela comer. Deixa ela comer e deixa ela viver a vida dela. Se ela controlar a qualidade da alimentação, a qualidade controla a quantidade, porque animais funcionam assim. Essa é a vida acontecendo. A gente só deturpa o controle natural da quantidade quando a gente altera a qualidade. Peraí. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Tá? Eu acho importante só falar isso. É o calendário. É o calendário. É o bimestre. É o trimestre. Só que quem quer emagrecer hoje. Quem quer ganhar músculo hoje. Quem se descobriu diabético quer ver 90 no glicosímetro, mas o corpo humano ele não funciona hoje. Ele funciona no calendário. Então, existem processos adaptativos que leem essa interação entre o indivíduo e o ambiente. Entre o indivíduo e o ambiente, existem vários estímulos biológicos. O ciclo circadiano, a questão do sedentarismo versus a atividade física, várias coisas. Mas um estímulo biológico cabal para orientar reações químicas, fome, saciedade, reprodução, fertilidade e alimentação. Ele precisa saber se ele vai sobreviver ou não vai sobreviver, e se ele está recebendo nutrientes essenciais ou não, e em que quantidade isso e com que sazonalidade. O nosso corpo é sazonal, ele é cíclico, ele não funciona no Fat Secret. Então, às vezes, as nutricionistas não gostam quando eu falo isso assim, ó, come quanto tu conseguir e mais 6 ovos, porque elas olham o dia, eu olho o semestre. No semestre dá certo sempre. Claro que dá, com certeza. Exato. Até porque exatamente. se você tá com mais 6 ovos, não sobra muito espaço para comer o resto, né, Altran? Exatamente. Mas o que o Marcelo falou é muito importante, porque não adianta você trabalhar com a filosofia dos alcoólicos anônimos em relação a essa questão da alimentação, né? Que os Alcoólicos Anônimos é um dia de cada vez. Então ele comemora quando chega no final do dia. Mas o cara quando a gente pensa em proteína, quando a gente pensa em ecologia nutricional, em diluição proteica, não é o final de cada dia que vai influenciar. Porque vai acontecer essa flutuação, ela é natural de acontecer, né? Hoje você come mais proteína, amanhã você come menos. Hoje você treina mais pesado, amanhã você treina mais leve. Hoje você não foi treinar, amanhã você treinou com muito mais carga. Então, essas variações, no longo prazo, elas tendem a se tornar menos abruptas e se tornarem mais lineares. Né? Então, isso é que faz a diferença, né? Não dá para você analisar o Fat Secret, né? O aplicativo de um dia. Pô, um dia o cara bateu a meta de proteína. Eu quero ver ele acordar com fome amanhã. Não acorda. Ele acorda sem aguentar nem olhar. Não, ou ele aguenta, mas ele vai aguentar mais um dia. E aí depois ele vai tentar aguentar mais um dia. Só que assim... chega assim pra mim, Henrique, eu não consigo mais comer omelete no café da manhã. Aí eu olho pra pessoa e digo assim, então não coma. Mas aí eu vou comer o quê? Aí ela pergunta, eu vou comer o quê? Eu digo nada. Porque se você não aguenta mais ver omelete na sua frente, tenha certeza de uma coisa. Você não tá com fome, você não tá desnutrido. Né? Altran, eu recebi um questionamento hoje de uma paciente falando sobre isso. Ela disse, olha, tô acompanhando ela uns 2 meses, ela perdeu bem 10, 12 quilos. Aí ela disse, eu não aguento mais comer omelete, não aguento mais comer carne, não aguento mais comer ovo. Aí eu disse, certo. Aí você quer fazer o quê? Você pretende voltar a comer tudo que você estava comendo antes? Ela disse, não, também tudo não, mas eu queria comer um pouco mais de alguma coisa. Eu queria comer mais macaxeira, mais cuscuz, mais macarrão, mais arroz. Aí eu disse, você pode voltar a comer, mas daqui a 1 mês, 2, você vai voltar aqui de novo, para ser minha paciente de novo. Preste atenção. Ou seja, ela tá meio que abusando de comida de verdade, e em vez de ir para essa estratégia que você falou aí, não tá com fome, não coma, ela fica querendo botar outras coisas, entendeu? Para complementar ali, como se fosse necessário. Filipão, qual é o viciado que não quer voltar para droga, né? Isso é normal. Sim. Exato. Eu estava falando, antes de estar aqui com vocês, eu estava numa live fechada com o pessoal de uma empresa lá em Minas, que faz um trabalho bem legal com os funcionários. É um trabalho muito legal com o pessoal deles lá, essa oportunidade de tirar dúvidas sobre saúde e tudo mais. E estava justamente dizendo o seguinte, cara, um deles que estava comendo um biscoito passatempo, né? Eu estava falando para ele assim, olha, aí você não está se alimentando, aí você está se drogando. E a gente tem que lembrar que nosso cérebro é extremamente disposto e disponível para se drogar. Na verdade, todos os animais, quanto mais altos na escala evolutiva, mais eles têm essa tendência a querer justamente se drogar, né? A usar coisas que vão levar a efeitos psicotrópicos, né? Então, é essa coisa, né, Lipe? A paciente está aí querendo voltar para as drogas.
É. Né? E o grande E problema, isso acontece sabe com qual todo é? mundo, inclusive com nós, né? Com todo mundo. Sim, Inclusive conosco. sim. E o grande problema, sabe qual é, Adolfo? É que a gente vive num mundo aonde todos... Pensa na situação. Eu fiz um post sobre isso no meu aniversário do ano passado. Pensa na situação. Em uma sociedade onde todos são viciados, quem está errado é quem renuncia o vício. Perfeito. Eu lembro disso aí. Né? Então, quer dizer, você está no supermercado e você não compra o biscoito recheado. E você é que está errado. Porque está todo mundo comprando o biscoito recheado. O fato de você comprar o biscoito recheado, o fato de você dar o biscoito recheado para o seu filho, não atrai um pensamento negativo, como o fato de, por exemplo, você cheirar cocaína ou você fumar crack. Né? Então, é muito doido isso, quando a gente para pensar. Não é moralmente você... censurado, né? Não é moralmente não é censurado. Isso. Exato. Pelo contrário. O bichinho. Isso aqui é comida estimulado. Não tem essa expressão? É comida de criança. Tu vai bem querer que ele coma brócolis ou carne. Não, tem que dar biscoito recheado, tem que dar lixito para ele, porcaritos, essas coisas todas. Cara, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não posso falar por nós quatro, mas eu falo por mim. Vez por outra, eu como porcaria. Mas eu como porcaria consciente daquilo que eu tô comendo. Somos dois. Tá entendendo? Somos dois. Eu já conversei com o Adolfo isso. Eu conversei com o Adolfo isso uma vez, assim, cara, a gente tem até que mostrar que a gente come bobagem também. Eu comia muita porcaria antes, e hoje em dia eu conto assim os pacientes, eu digo assim, ó, olha aqui, ó, cuidado do ciclo circadiano, dorme mais cedo, levanta mais cedo, pratica exercício físico, come comida, mantém uma frequência alimentar baixa, etc. Só que pode ser que tenha uma sexta-feira que eu tô louco, e aí tu vai ver que vai ser 12h40, eu vou estar comendo sushi, tomando um vinho, vendo Netflix com a minha mulher. Porque pronto, com vontade. Tá, e depois como é que tá? E depois como é que tu faz, doutor? Quem é que paga teus boletos, porra? Depois eu não faço nada, porque depois a vida é normal no outro dia, não muda nada. Exato, não muda nada. Exatamente. Então, nesse contexto, o que muda é o relacionamento, assim, a interação com o comportamento. De ter, claro, eu tenho pacientes, provavelmente o Adolfo também tem, e vocês, se não têm, terão, pacientes que têm problemas psiquiátricos relacionados ao comportamento de vício, ao comportamento aditivo, que quando sai da linha, perde a linha. Eu tem vários, assim, eu me lembro de um específico que 2 vezes, eu tenho vários pacientes que 2 vezes perderam mais de 50 quilos. Esse rapaz, um rapaz que perdeu 50 quilos, depois abriu uma exceção, e ele me conta isso, assim, ele lembra, ele abriu uma exceção, e aquela exceção ele não conseguiu mais organizar, e ele foi até a grande obesidade de novo, assim, em meio ano, 1 ano, com um comportamento completamente abusivo. Então, tem pessoas que têm problemas neuropsiquiátricos, de adição, etc., que eventualmente são seriamente medicados para conseguir. Agora, a pessoa humana comum precisa saber assim, ó, a gente tem desejo por doce, isso é normal. A gente tem vontade de comer carboidratos, isso é normal. A gente tem vontade, por exemplo, que o que o Adolfo quis dizer é que as pessoas assim, com desenvolvimento do intelecto buscam, isso é Freud, né? Buscam a questão da alienação, assim, do uso de drogas psicotrópicas com ação psicoativa para alienação, assim, para fugir dos problemas, para tirar a consciência dos problemas. Então, isso é humano, isso não é errado. O errado é o impacto negativo que isso possa trazer na pessoa e a relação de vício, de modo que a pessoa não controle aquilo. Isso é que é errado. Exato. Então, nenhum de nós aqui está dizendo que a gente tem que ser 100% perfeito o tempo inteiro. O que a gente está dizendo é que precisa mudar o padrão. O padrão precisa mudar. O padrão. Perfeito. O que controla o peso, o que controla o comportamento, o que controla a saúde metabólica não são as quantidades do que a gente come, é o padrão. A gente precisa mudar o padrão. Perfeito. Perfeito. E são mais os tipos do que o volume. São mais os tipos do que o volume. Eu falo isso todo dia. Não é nem são mais, são os tipos, não é o volume. E por falar em padrão, eu descobri que tem uma loja da Lugano aqui em Fortaleza.
Ave Toma, Maria. toma. Mas, ó, adivinha para onde eu vou sexta-feira? Ah, sexta eu tô descendo lá para Porto Alegre e vou para Gramado. Poxa, cara, olha aqui. Eu ia ir pra Gramado esse fim de semana, cara. Cara, não tá nem Eu tô indo fechado pra que eu lá. não vá, meu velho. Depois vem Então, confirmar se tu se você for. for, me avisa, cara. Porque eu vou para Gramado, vou chegar lá na sexta-noite, provavelmente vou dar aquela bela caminhada até lá onde tem a rua coberta e vou em qual loja que eu vou? A loja da Lugano. A Olha, eles gente têm que vai- patrocinar a gente. Eu já ia dizer, nós vamos ter que falar com o Lugano, pessoal lá. patrocina nós, Lugano. Galerinha, a gente já tá com 1 hora e já indo para 1h20 de live aqui, né? Então eu Já? acho que a gente pô, a gente já cobriu muitos assuntos legais. Rapaz, a gente tem que marcar essas lives da gente, dos 4 cavaleiros, tem que começar às 5 horas da tarde pra gente ir até às 8, né? Porque aí a gente fica com 3 horas de live. É um negócio impressionante. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Acho que a gente discutiu temas aqui muito legais. Queria falar para o pessoal que está assistindo a gente, quem estiver assistindo, corre lá no canal da Thalita, o Metabolicamente, lá no YouTube. Ela está fazendo um game instrutivo com premiação e um bocado de coisa legal. E é um game voltado para nutrição, então é um game instrutivo, né? É educativo. Então acho que vale a pena. Né? E Felipe, valeu demais pela presença. Doutor Adolfo, doutor Marcelo. Considerações finais para a gente encerrar aí nosso mais um encontro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem vai começar? Considerações finais? Ó, Felipe. Vai lá, Felipe. vou começar. Queria de novo. O cara que mais queria fala novamente na live dos 4 agradecer. cavaleiros. Não, ó, o Altran, mas você viu que eu tentei. Agora esse cidadão aqui, esse gaúcho, ele me interrompeu. Ainda Não, bem que ele me interrompeu. eu tentei me controlar. Não. Fica o compromisso para a Mas peraí. próxima. Vou complementar. Ainda bem que ele interrompeu, porque quando ele fala é espetacular, entendeu? Todo mundo tem que falar bem, É verdade. certo? Não, eu queria agradecer de novo por mais essa live. É uma live que eu realmente espero. Eu adoro quando a gente se encontra aqui. Eu aprendo demais, porque vocês são os caras que eu, assim, mais acompanho no Instagram e gosto. Então, e ter vocês como amigos. No dia do nutricionista, eu recebi um parabéns do Dr. Adolfo no particular, meu amigo. Você sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? É chique, viu? Top demais. E em relação ao tema da live, não se preocupem com proteína. Coma proteína. Faça mais isso que o 6 Marcelo ovos. falou. Façam isso que o Marcelo falou. Tanto para ganho de saúde como para emagrecimento. Como o quanto você conseguir de proteína e coma mais 6 ovos. E complemente com alguma coisinha ali, se você quiser, um vegetalzinho de baixa amido, se achar necessário. Uma fruta menos doce. Que isso aí você já vai ter um ganho de vida exponencial aí, de saúde. Show. É isso aí. É isso aí. Cara, eu vou usar essa frase do Marcelão, viu? Eu vou usar essa frase do Marcelão, porque é quanta proteína tu conseguires e mais 6 ovos. Tem que falar do jeito certo. Cara, sensacional. Sensacional, achei fantástico. Ó, pessoal, obrigado sempre, porque tá com vocês aqui fazendo essa live nós 4, pra mim já virou tipo um evento, sabe? Então fica assim, ó, esse dia tem live rebelde com os caras. É live com os caras lá. Sabe como se a gente tivesse se encontrar num bar? É mais ou menos isso. Então, isso é muito bom. É sempre muito instrutivo. Toda vez que a gente faz essas lives, eu aprendo mais um monte de coisa. Agradeço a vocês pela oportunidade. E agradeço o pessoal que acompanha a gente. Pessoal, só fazendo um lembrete, esse trabalho que a gente faz, turma, por mais que a gente se divirta, por mais que a gente curta, dê risada e tal, isso tudo é trabalho. E a gente acredita que pode estar trazendo informações valiosas para muitas pessoas. Então, vocês que assistem a gente, se vocês puderem, tiverem interesse em estar levando essas informações a mais pessoas, clica no aviãozinho, manda para mais gente. A live vai ficar gravada no perfil do Henrique. Vai lá, pega, manda isso para outras pessoas, indica para as pessoas verem, porque eu acredito que a gente possa estar ajudando mais pessoas e conto com a ajuda de vocês para essa divulgação. Marcelão, tua vez. Show. Repito absolutamente tudo que todo mundo falou. Para mim, eu já falei, vou ser repetitivo, mas é uma honra para mim conviver com vocês, tanto aqui ao vivo quanto lá no nosso grupo, poder trocar ideia, desabafar quando é preciso.
sempre também que a gente se reúne acaba aprendendo demais com a interação e com a experiência individual, né? A visão de mundo e a visão da medicina e da nutrição. Então, quanto mais a gente fizer, melhor vai ser para todo mundo, tanto para quem nos segue quanto para a gente mesmo. E acho que o que tem que ficar de mensagem é assim, ó. Boas fontes de proteína, de modo que dê certo no automático, de modo que dê certo sem que a gente precise calcular grandes coisas, é buscar proteína de alimentos de origem animal, carnes, peixes, frutos do mar, ovos, vísceras e lácteos integrais. Aqui a gente vai encontrar aminoácidos de uma forma que o nosso corpo consegue interpretar e nos dar saúde metabólica e controlar a nossa fome e a nossa saciedade. Então, boas fontes de proteína são alimentos de origem animal, esses que eu citei, complementados, então, de outras fontes. As abordagens alimentares vão variar em outros quesitos. Elas vão variar com a presença ou ausência de carboidrato, com a presença mais ou menos importante de gorduras, com a presença mais ou menos importante de vegetais, com janelas alimentares, frequências alimentares variadas, mas a presença de proteína ela é unânime e ela é constante. A gente deve sempre buscar a saciedade das proteínas. Percam o medo das proteínas, comam toda a proteína que precisar para buscar a saciedade, porque não existe proteína demais. É daí que sai a frase, coma quanta proteína quiser, mais 6 ovos, porque isso é impossível. No dia pode ser possível, mas humanos não funcionam no dia. Humanos funcionam no calendário. Então, comam comida, relaxem, vivam uma vida de humano, não precisam viver de cálculos, curtam a vida, porque tem uma vida maravilhosa para a gente viver, sem essa injeção toda de saco. É isso aí, é isso aí. Galera, show de bola. Muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. Já vamos lá no nosso grupo, já agendar a próxima. Né? Perfeito. Porque, por favor, a gente precisa se encontrar pelo menos uma vez por mês, nem que seja virtualmente. Eu também acho. Beleza. Todo mundo agora pro Metabolicamente, Combinado. pessoal. Até mais. Vamos lá, Isso. partiu. Até mais, galera. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.